Queridas e queridos, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal de Processo Civil do professor Bruno Garcia Redondo. Agora no horário da gravação começa o cachorro latindo aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Sejam bem-vindos novamente aqui ao canal e vamos no vídeo de hoje, continuidade dos chamados requisitos ou pressupostos recursais, tecnicamente falando, os elementos do juízo de admissibilidade dos recursos cíveis. Prosseguindo o vídeo anterior, nós vimos os chamados requisitos intrínsecos, né? Nós vimos cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. A partir de agora, vamos ver os elementos extrínsecos. Vamos ver basicamente tempestividade, regularidade formal e preparo. E depois, no finalzinho do vídeo, pontos finais aí sobre admissibilidade e mérito. Primeiro, então, o requisito extrínseco dos recursos é chamada tempestividade. Tempestividade significa que o recurso deve ser apresentado dentro do prazo peremptório previsto na lei. Prazo peremptório, prazo preclusivo previsto na lei. Algumas observações. Prazo recursal, artigo 1003, 224 e artigo 219. Os três artigos combinados trazem a ideia de que os recursos devem ser protocolados dentro do prazo e o primeiro dia do recurso é o primeiro dia útil seguinte ao da intimação. Então, regra geral, a gente tem lá proferido uma decisão, vem a intimação sobre a decisão. A intimação normalmente é o dia 0 do prazo, primeiro dia do prazo, primeiro dia útil seguinte, como regra geral. Claro que a gente pode ter modalidade diferente de intimação, você pode ter portal eletrônico, intimação expressa ou taxa, você pode ter intimação no diário eletrônico, pode ter às vezes intimação até mesmo pessoal, mas como regra geral, você bota lá que o dia da intimação é o dia 0, primeiro dia do prazo, primeiro dia útil seguinte. Sobre intimação, eu relembro aqui os artigos 272. No artigo 272, os parágrafos, por exemplo, 1º e 5º, que diz que o advogado pode escolher, os advogados podem, na petição, escolherem o nome do advogado no qual querem que saia a intimação. Entenda que o cliente dê uma procuração para vários advogados. O sujeito pode pedir que só receba intimações, 1 ou 2 ou 3 dos vários advogados ali da procuração. E o CPC considera nula a intimação feita a um advogado diferente do escolhido na petição. Nula significa que, por exemplo, você devolve o prazo recursal, alguma coisa assim. Só que a observação é a seguinte: se o sujeito escolhe um advogado e a publicação sai em nome de outro, a intimação sai em nome de outro, a princípio seria nula, mas o advogado atende ao prazo e pratica o ato correto, ele não pode depois, lá no 10º ato, alegar a nulidade, se ele conseguiu atender os 9 anteriores, ainda que de forma incorreta, porque ele mostra que ele está tendo ciência dos atos, ainda que em nome de outra pessoa que não é escolhido. Então tem que ter muito cuidado, porque senão seria lá um venire contra factum próprio, ele não pode se aproveitar da própria torpeza. Além disso, também lembro que a gente não pode interpor dentro de tempestividade o recurso supostamente correto após o recurso equivocado. Porque no momento em que o recurso é protocolado, a gente, além da preclusão consumativa e lógica, também nós temos a preclusão temporal. Se entende que quando você recorre, esgota-se o prazo recursal, ainda que o prazo recursal não tenha sido todo utilizado pela parte. Então, por exemplo, a apelação é um prazo de 15 dias. Protocolado um recurso no dia 10, você não tem mais 5. E vamos supor, a apelação em 15, o cara erradamente joga um agravo em 10, ele não tem mais 5 para apelação. Além da preclusão consumativa e lógica, também preclusão temporal. A consumação acaba com a hipótese de novo recurso contra a mesma decisão. Então a gente não pode protocolar o recurso correto, nós não podemos complementar o mesmo recurso. E outra observação importante é que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende prazo de recurso correto. Tá? Mero pedido de reconsideração não previsto em lei não interrompe nem suspende o prazo do recurso típico correto. Alguns fenômenos aí sobre prazos. Em primeiro lugar, lembra a suspensão de prazos. Prazos podem ser suspensos durante um período, por exemplo, artigo 220 e artigo 221 do CPC falam de suspensão. Então o prazo estava correndo, por exemplo, chega no dia 4, ocorre uma causa suspensiva de prazo. Quando o prazo voltar a correr, ele corre da onde parou em diante. Você leva em consideração aqueles 4 dias, no meu exemplo, anteriormente utilizados e conta do 5 em diante. Também existem fenômenos de interrupção de prazo. Interrupção, a gente zera a contagem. Reinício do prazo, volta desde a origem. Por exemplo, o artigo 1026 diz que a interposição do recurso de embargo de declaração interrompe o prazo para outros recursos. Exemplo, sentença. Contra a sentença cabe apelação, mas você pode entrar com embargo de declaração se houver obscuridade, contradição, omissão.
Aí você gasta 5 dias com embargos de declaração, e o prazo dos embargos são 5, o da apelação é 15. O sujeito gasta 5 dias para embargos de declaração, aí não vai entrar com a apelação. Espera vir uma nova decisão julgando os embargos de declaração, nova decisão no meu exemplo, sentença também. Sentença rejeita ou acolhe os embargos, o prazo para apelação ele é devolvido desde o início. Ainda que tenha gasto 5 com embargos de declaração, não sobram só 10 depois para apelação. Porque por letra de lei 1026, os embargos interrompem, zeram a contagem do prazo do outro recurso típico. Então gastou 5 com embargos, você não tem só mais 10 para apelação, você volta a ter os 15 integrais, porque os embargos geram um fenômeno de interrupção de prazo. Além disso, nós podemos ter prorrogação de prazo, por exemplo, o artigo 222. Apesar de peremptórios os prazos recursais, por exemplo, eles podem ser prorrogados em até 60 dias, quando for um problema de difícil transporte, caso de calamidade pública. Nós podemos ter ampliação de prazo pelo juiz. A adequação típica judicial do procedimento, artigo 139, inciso 6, com parágrafo único. Nós podemos ter convenção das partes sobre prazos, artigo 190, negócios jurídicos processuais eventualmente mudando prazos recursais. Então a gente pode ter alguns fenômenos de suspensão de prazo, interrupção de prazo, dilação de prazo pelo juiz, prorrogação de prazo, a gente pode ter modificação de prazo por vontade das partes e finalmente a gente tem chamados prazos especiais. Eu lembro a vocês os prazos que Fazenda Pública, Poder Público, Defensoria Pública e Ministério Público têm no CPC, artigos 180, 183 e 186, prazo em dobro para recurso, contra razões, falar nos autos, que esses 3 entes têm. Também lembro o artigo 229, caput, parágrafo 2º, que fala que, quando houver litisconsórcio com procuradores diferentes, de escritórios diferentes, e em processos de autos físicos não eletrônicos, os prazos para esse polo processual são contados em dobro. Como observação, por exemplo, súmula 641 do STF diz assim, olha, você tem que ter muito cuidado quando você fala que você tem a dobra de prazo ali pelo litisconsórcio, mas só quando a decisão for a mesma, a sucumbência for a mesma para todo mundo. Quando for uma decisão dirigida só a uma parte, aí você não tem litisconsórcio naquela decisão. Se for uma decisão dirigida só a uma parte, a parte não tem prazo em dobro. É o entendimento que vem na súmula 641 do STF. Então, para atos normais, prazo em dobro, mas se algo dirigido a alguém, talvez naquele recurso você tivesse um prazo simples, e não prazo em dobro. Outra observação é que a verificação diz do artigo 1003, parágrafo 3º, a gente tem que analisar a tempestividade pela data do protocolo do recurso. E aí você vê o protocolo eletrônico, o protocolo manual, o protocolo mecânico. A data do protocolo do recurso é que você verifica a data de interposição, seja protocolo eletrônico ou físico. Sobre recurso antes do início do curso do prazo, ou antes do primeiro dia do prazo, a gente pode ter recurso às vezes antes da própria intimação, ou no dia 0 do prazo. Pensem que a intimação da decisão foi hoje e o sujeito já quer recorrer hoje, no dia 0. Ou antes mesmo da intimação oficial, o sujeito já toma ciência num sistema, alguma coisa assim. É possível recurso chamado prematuro, antecipado, antes do primeiro dia do prazo, ou seja, depois da intimação. Sim, passa a ser possível claramente pelo novo CPC, artigo 218, parágrafo 4º, diz que considera-se tempestivo o ato praticado antes do termo inicial, antes da data inicial do prazo. Por que vem o 218, parágrafo 4º? Que jurisprudência defensiva, entendimento dos tribunais, trazendo maior rigor no juízo de admissibilidade dos recursos, querendo evitar ao máximo o conhecimento dos recursos cíveis, para diminuir literalmente carga de trabalho em tribunais. Jurisprudência defensiva à luz do Código Velho considerava intempestivo por antecipação o recurso antes do dia 1 do prazo. Mas uns julgados minoritários da doutrina falavam, poxa, na verdade esse recurso não é intempestivo, pelo contrário, ele é o mais tempestivo do mundo. Ele já está logo desde o início. E, curiosamente, para outros atos praticados antes do dia 1 do prazo, a jurisprudência não considerava o ato intempestivo. Exemplo, contestação. Contestação, como é que é o prazo da contestação? Artigo 335. O réu é citado para ir à audiência de conciliação e mediação, artigo 334. Da data da audiência não havendo acordo, primeiro dia do prazo da contestação, primeiro dia útil seguinte. E aí você tem mais 15 para contestação. Ninguém nunca na vida falou que se o réu já protocolasse a contestação antes mesmo da audiência, ou no dia da audiência, ou seja, no dia 0 do prazo, ou antes do dia 0 do prazo da contestação, ninguém nunca na vida cogitou que aquela contestação seria intempestiva. Por que adotar esse entendimento então para recurso? E aí vem o 218 novo CPC e diz, acaba com essa jurisprudência defensiva, com esse entendimento equivocado, e claro que se considera assim tempestivo o recurso, e aí na verdade o 218 não fala só de recurso, ele fala de qualquer ato processual praticado antes
do dia inicial do prazo. Recurso pelo correio, artigo 1003, parágrafo 4º, assim fala. Considera-se a data da interposição, como data da interposição, a data da postagem, o dia em que postou no correio. A gente tinha um entendimento, e é curioso vocês procurarem em jurisprudência STF e STJ, procurem assim, carimbo borrado. E a gente pensa em processo físico, não em processo eletrônico. Petição física levava o carimbo do tribunal. Em vez do carimbo se apagava com o tempo, ele vinha borrado, vinha tremido, vinha ilegível, vinha muito fraco, vinha cortado. Carimbo borrado, curiosamente, mais uma jurisprudência aqui defensiva, entendimento dos tribunais, grotesco e criticado pela doutrina, o entendimento que se o carimbo estiver borrado, você não sabe a data em que a petição do recurso foi protocolada. Então você não pode afirmar nem se está dentro do prazo ou fora do prazo. E aí o que fala a jurisprudência defensiva? Se o carimbo está borrado, eu não tenho certeza como afirmar que ele está tempestivo. Por isso eu considero intempestivo o recurso. E a doutrina critica e bate muito forte nesse entendimento, falando, poxa, mas quem é o dono do carimbo? Não é a parte que está recorrendo, é o Poder Judiciário. Então olha que grotesco, você tem que protocolar sua petição, não é você que é o dono do carimbo, o Poder Judiciário é o dono do carimbo, carimba sua petição, você consegue às vezes exigir do funcionário que ele carimbe de novo e tal, e aí com o carimbo que o Judiciário lhe dá, o Judiciário depois te dá uma rasteira, te dá uma pernada. O Judiciário fala que porque o carimbo dele está borrado, não pode afirmar se a sua petição está no prazo e, na dúvida, desconsidera o recurso, em vez de admitir, inadmitiria o recurso. Então a questão do carimbo borrado, protocolo elegível, seja também carimbo eletrônico que venha num documento corrompido, alguma coisa assim, tem que ter muito cuidado porque existe esse entendimento errado à luz da doutrina, de considerar que quando você não tem elementos por próprio erro do Poder Judiciário, do sistema eletrônico ou físico, para afirmar a tempestividade, na dúvida deveria considerar como intempestivo. Isso vai totalmente de encontro, contrariamente ao princípio da instrumentalidade das formas, princípio da primazia da solução do mérito, que diz que a gente tem que superar eventuais defeitos e eventuais nulidades para que o processo se enxergue ao julgamento de mérito. Outro ponto importante ainda em tempestividade, eu tenho que falar, por exemplo, em feriado local. Artigo 1003, novo parágrafo 6º do CPC. 1003, parágrafo 6º fala assim, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Então, no momento da interposição do recurso, é que deve ser comprovado o feriado local. Há vários julgados, esse parágrafo é novo, há vários julgados pós-Código de 2015, pós a inserção do parágrafo, que debatem muito sobre se realmente você deveria comprovar o feriado local na petição do recurso ou se poderia até comprovar depois. E há jurisprudência, há entendimentos, na verdade, para ambos os lados, há julgados para ambos os lados, mas o entendimento majoritário costuma ser normalmente o da interpretação literal. Até mesmo porque o Código é muito claro nesse sentido. Então vejam, se é um feriado local, por exemplo, feriado municipal, ele vem numa lei municipal. O Estado inteiro não é obrigado a saber, o Estado, né, TJ, por exemplo, o Tribunal de Justiça, não é obrigado a saber todas as leis municipais, mas principalmente Brasília, pensando em Tribunal Superior, ele não é obrigado a saber todas as 5.600 leis municipais, na verdade são 5.600 municípios, que podem ter várias leis municipais dando feriados locais. E aí você traria um problema, por exemplo, para o Tribunal Superior, analisar a tempestividade. Pensem, o Tribunal Superior está contando lá no dia calendário conforme Brasília. E ele vê que um recurso, em vez de vir no dia 15 do prazo, está vindo no dia 16 do prazo. Só que ele não sabe que quando o sujeito protocolou, no local dele, do Poder Judiciário, físico ou eletrônico, era feriado aquele dia, e o sistema não funcionava, o fórum não abria. Pode ser que o sujeito corretamente tenha protocolado no dia 16 calendário, porque o 15 era feriado, e sendo feriado, prorroga para o primeiro dia útil seguinte, né? A gente só conta dias úteis. Mas lendo em Brasília, parece que no calendário está no dia 16. Como é que o sujeito faz para conseguir que o recurso seja considerado tempestivo? 1003, parágrafo 6. Na própria petição recursal, traga uma preliminar esclarecendo que existe um feriado local onde você está protocolando, que lhe dá um dia a mais, ou que naquele suposto último dia do prazo não tem expediente forense. Então já traga na própria petição recursal, não traga depois. Não faça o seguinte, por exemplo, o STJ ter que não conhecer, não admitir por intempestividade, para depois ter que recorrer para trazer o conhecimento do STJ que tinha uma lei municipal. Não pode mais depois você recorrer para trazer só no recurso seguinte a lei municipal. Você já deve, pelo CPC, dizer na própria petição recursal que tinha um feriado local, sob pena de ser corretamente não conhecido por intempestividade, se o recorrente não atender a esse ônus. Visto tempestividade, vários aspectos, aí eu relembrei questão de prazo, etc., só para dar uma, inclusive, refrescada na memória de todo mundo.
sobre temas até de TGP. Vamos falar agora do segundo requisito extrínseco recursal de admissibilidade, que é a regularidade formal. Regularidade formal literalmente a forma, aspectos formais do recurso. Então, por exemplo, a gente tem que pensar que pode haver defeitos processuais sim. Mas havendo um defeito processual na petição ou na forma de interposição, forma de elaboração, alguns princípios norteiam a questão das formas no processo civil. Em primeiro lugar, o 277 fala assim, correção de defeitos processuais. 277. Quando a lei prescrever uma forma, o juiz vai considerar válido o ato se realizado de outra forma alcançar a finalidade. Erro de forma, não estou falando erro, por exemplo, do tipo de recurso, da espécie de recursão, tá? O erro meramente de forma. Novo parágrafo único do artigo 932 do CPC. 932, parágrafo único, fala: antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve obrigatoriamente conceder prazo de 5 dias ao recorrente para que corrija vício ou complemente documentação exigível. 932 é um artigo de poderes de relator. Poderes de relator para qualquer tipo de recurso, apelação, agravo, especial, extraordinário, embargo de declaração. Antes de não conhecer na admissibilidade qualquer recurso, o relator deve intimar o recorrente para corrigir o defeito ou trazer um documento em complementação. Então, qualquer que seja o defeito, seja, por exemplo, falta de custo, a gente vai ver daqui a pouco, explicar um interesse processual, explicar uma legitimidade, às vezes até explicar uma tempestividade, que seja, qualquer erro, vício de admissibilidade recursal, antes de confirmar o não conhecimento, o relator deve intimar o recorrente para tentar corrigir ou explicar o defeito. Artigo 932, parágrafo único. Além disso, a gente tem o artigo 9 e 10, que exige o prévio contraditório antes de cada decisão, né? Então, se o sujeito apresenta a petição recursal antes da decisão contrária, ele deveria ser previamente intimado sobre aquele suposto defeito, que o relator poderia conhecer ex officio, artigo 10. E também nós temos o princípio da primazia da solução do mérito, princípio que a gente estuda em TGP. Até tem um vídeo na minha playlist TGP em que eu falo desse princípio lá, nos princípios de TGP. Princípio da primazia da solução do mérito, por exemplo, artigo 488 do CPC, eu falo assim: desde que possível, o juiz deve resolver o mérito em favor daquele que seria aproveitado por uma decretação de nulidade, dentre vários outros artigos que demonstram esse princípio. Então, beleza, sabendo que você tem uma instrumentalidade das formas e dos processos, a forma não é um fim em si mesmo e o relator deve dar a chance de ser corrigido o vício, quais são, por exemplo, aspectos formais que o recurso poderia, depois, né, de intimado o recorrente para corrigir, se não corrigisse, quais seriam eventuais vícios aí que poderiam gerar a irregularidade formal? Por exemplo, agravo de instrumento, dependendo da situação, tem umas peças obrigatórias em anexo. Dependendo da situação do agravo, que a gente estuda na aula de agravo, tem que trazer umas peças em anexo. O relator intima para complementar, não complementado, aí não conhece por irregularidade formal. Recurso extraordinário, artigo 1035, parágrafo 2º. O recorrente, no recurso extraordinário, deve demonstrar a existência de repercussão geral. Aí não vem a existência de repercussão geral na petição de recurso extraordinário. Além disso, lembrem que tem que ter procuração. A petição recursal tem que ser assinada por alguém que seja advogado e tenha procuração nos autos, seja juiz postulante e seja nomeado procurador advogado através de um contrato chamado contrato de mandato judicial. E, por acaso, a petição está assinada por alguém que não é o advogado da parte ou não tem procuração atualizada. Então, lá pelo artigo 104, parágrafo 2º, deveria ser intimado para corrigir. Então, a assinatura por um advogado com procuração é um requisito de regularidade formal, que deve ser antes de gerar o não conhecimento, pelo artigo 932, parágrafo único, pelo artigo 76, deve antes intimar previamente o recorrente para corrigir. Por exemplo, a petição tem que ter razões recursais. Estudamos isso no princípio da discursividade, da dialeticidade, enfim, deve ter razões recursais. Recurso sem razões recursais vai ser não conhecido pelo artigo 932, inciso 3. Ele não dialoga com a decisão recorrida. Então, é uma irregularidade formal, não conhecimento, porque um recurso não tem razões, ele não dialoga com a decisão recorrida. Também, por exemplo, o protocolo. O recurso tem que ser protocolado no protocolo correto. Vê se tem protocolo de primeira instância, protocolo de segunda instância, protocolo de tribunal superior, protocolo regional. Você tem que protocolar o recurso num protocolo que seja cabível para aquele tipo de recurso, para um protocolo que possa receber aquele tipo de petição, aquele seu tipo de recurso. Para terminar aqui, preparo, nós temos a seguinte observação sobre preparo. Preparo é o pagamento das despesas. Então, você tem que fazer o preparo do recurso, tem que pagar as despesas, custas, taxas, emolumentos, guias, enfim. Então, o momento do preparo, ele é curioso, que ele é antes da interposição recursal.
Artigo 1007/82 diz que quem pratica o ato tem que antecipar as despesas. Artigo 82 geral de TGP. E no artigo 1007, você tem que comprovar o preparo, o pagamento das despesas no momento da interposição do recurso. Então você interpõe recurso e já junta a guia em anexo, ou menciona o nome da guia eletrônica, o número da guia eletrônica na sua petição, enfim. Então você tem que comprovar o preparo no momento do protocolo. Essa é a regra geral. Só que existe uma súmula do STJ, súmula 484, muito criticada pela doutrina, que fala que você teria uma exceção. Olhem que caso estranho. Admite-se que o preparo, ou seja, o pagamento, seja feito no primeiro dia útil seguinte ao do protocolo, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Olhem que estranho. O banco, por exemplo, funciona normalmente até 4 horas da tarde. Então você deveria ter pago as custas até 3h59 do último dia para protocolar o recurso no Poder Judiciário até 4, 5, 6, até meia-noite, se for processo eletrônico, enfim, até o último segundo do último dia do prazo. Só que aí a súmula 484 vem e fala, beleza, ainda que você devesse ter pago as custas antes e protocolar a petição depois, se você protocolar a petição depois, no último dia, depois do encerramento do expediente bancário, você ganha um dia a mais para pagar as custas. Mas não faz o menor sentido. Por que nos outros dias não é assim? Ele tem que antecipar o pagamento antes, mas no último ele pode jogar para depois. Então a doutrina critica muito, isso salva alguns recorrentes do vício da ausência de preparo, mas vem lá a súmula e fala que você pode corretamente pagar no primeiro dia útil seguinte. Então tem a súmula, e ainda que o preparo seja a regra geral, eu vou falar de dispensa de preparo e o que acontece quando o preparo não é feito corretamente. Dispensa de preparo, por exemplo, alguns recursos não têm preparo. Artigo 1023, pelo CPC, embargos de declaração são gratuitos, sempre. Não tem preparo. Outros tipos de recurso, dependendo do tribunal, das leis de custas recursais, algum tipo de recurso pode ter um valor de preparo diferente, não embargos, outros tipos de recursos. Ou eventualmente não ter preparo, mas por letra de lei CPC, o único recurso que não está sujeito a preparo é o recurso de embargo de declaração. Fazenda Pública e MP tem uma prerrogativa de não antecipar a despesa do recurso. Então, Fazenda Pública e MP, eles têm a chamada isenção legal dessa antecipação aí do preparo recursal. Artigo 1007, parágrafo 1º do CPC. E também súmula 483 do STJ, que fala assim, o INSS, que é uma fazenda pública, né, é uma autarquia federal, não está obrigado a efetuar o depósito prévio do preparo, porque ele goza dos privilégios e prerrogativas da fazenda pública. Então, 1007, parágrafo 1º do CPC, súmula 483 do STJ. Quando é um recurso sujeito a preparo, ou seja, não é o caso de embargos, não é o caso de Fazenda Pública MP, e o sujeito não faz o preparo prévio, não paga as custas antes da interposição, ou paga a menor, paga menos, a gente tem um fenômeno chamado da deserção. Deserção, recurso deserto, é o recurso sem pagamento correto de preparo. Então, deserção, quando você tem um recurso sem o pagamento de um valor devido. Vamos lá. Não foi pago o valor do preparo, alguns artigos importantes. A gente tem duas situações diferentes. A gente tem o preparo insuficiente e a ausência integral de preparo. Preparo insuficiente, artigo 1007, parágrafo 2º. Você até pagou um pouco, mas errou no cálculo, e ainda falta alguma complementação ali. 1007, parágrafo 2º. A insuficiência do preparo implicará deserção somente se o recorrente for intimado na pessoa do seu advogado e não complementar em 5 dias. Então, pagou pouco, ainda falta algo, tem que ser intimado para complementar em 5 dias. Tá? Então, não há deserção de plano. Obrigatoriamente intima para complementar a diferença em 5 dias. Segunda situação, ausência integral de preparo. O cara não pagou 1 centavo. Era um recurso sujeito a custo, o sujeito paga 0 centavos, R$0. Artigo 1007, parágrafo 4º. Esse artigo é novo. No Código Velho, a ausência integral de preparo gerava não conhecimento de plano. Não conhecimento de plano do recurso. No CPC novo 1007, parágrafo 4º, vem assim, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Então, o recorrente tem que ser intimado em 5 dias para fazer ele todo e em dobro, sob pena de deserção. E você não pode conjugar parágrafo 4º mais parágrafo 3º. Então, você não pode, por exemplo, parágrafo 2º, você não pode dizer assim, não pagou nada. Aí é intimado para pagar tudo em dobro. Ah, errou nos cálculos, não pagou tudo em dobro, pagou tudo no 1,5. Falta alguma coisa, ainda tem mais 5 de novo para complementar? Não, você não tem 2 intimações para complementar. Tá? Então não há 2 intimações para
complementar o que vem no parágrafo 5º. Não cabe duas intimações para complementar preparo ausente de forma integral ou preparo insuficiente. Você tem uma chance. Pagou parte, uma chance para pagar tudo, 5 dias. Parágrafo 2º. Não pagou nada. Uma chance, parágrafo 4º, para pagar tudo em dobro corretamente sob pena de deserção. Há casos em prática forense que a gente vê jurisprudência, às vezes recursos estão sendo conhecidos por falta, tem aqui precedentes, eu tenho, de TST, faltou 1 centavo, 3 centavos TST também, 18 centavos, outro caso do TST, 33 centavos, Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Dependendo da situação, pode ainda faltar um pouquinho. Aí você pensa, caramba, mas faltava 1 centavo, faltava um valor muito pequeno. Será que eu não deveria dar uma chance de segunda complementação? No Código Velho havia poucos julgados que passavam um pouco a mão na cabeça do recorrente e falavam assim, o processo não é fim em si mesmo, faltou muito pouco, vamos dar uma segunda chance. Mas a rigor não tinha previsão legal da segunda chance e o 1007, parágrafo 5º, parece muito claro no sentido que não há uma segunda oportunidade para corrigir o preparo. Vejam que preparo é pagar as despesas processuais do recurso, assim como você tem o preparo da petição inicial e outros atos. O que não cabe é se exigir garantia integral para recurso. O depósito integral para recurso, que aí seria inconstitucional por violar o acesso à justiça, é o que vem, por exemplo, nas súmulas vinculantes 21 e 28 do STF, considerando inconstitucionais exigências legais de depósito integral de condenação ou garantias para que possa se recorrer. Beleza. O preparo é comprovado através de uma guia, preenchida eletronicamente ou fisicamente, manualmente. A guia do preparo, ou seja, guia da União Federal, ou seja, uma guia estadual, se for Justiça do Estado, a guia pode eventualmente ser preenchida com equívoco. E aí vem o artigo 1007, parágrafo 7º, e diz: o erro no preenchimento da guia de custas não gera aplicação de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida, intimar o recorrente para, em 5 dias, corrigir a guia. Às vezes você pode ter pago o valor correto, mas você preencheu os campos erradamente, CPF, o nome, botou ali o valor num campo errado da guia, enfim. Então, problema de preenchimento de guia também não gera mais, pelo novo CPC, que a jurisprudência defensiva do Código Velho assim falava, pelo novo parágrafo 7º, não gera mais não conhecimento de plano. Tem que intimar o recorrente para corrigir a guia em 5 dias. Não necessariamente corrigir o valor pode estar certo. Trazer uma guia corretamente preenchida em 5 dias. Alguns recursos podem ganhar multa por recurso protelatório. Existe multa por embargo de declaração protelatória, nós vamos ver. Existe multa por agravo interno protelatório. Quando um eventual recurso for considerado protelatório e ganhar uma multa, para que você possa entrar com o recurso seguinte, o CPC vai exigir o prévio depósito da multa. Então você ganha protocolo no recurso é negado e ganha uma multa de litigância de má-fé por recurso protelatório. Para entrar com o recurso seguinte, você tem que pagar as despesas do recurso seguinte e depositar essa multa de 1%, 10%, o que quer que seja, no caso concreto ali, a multa do recurso protelatório anterior. Então você paga as despesas e mais a multa do recurso protelatório anterior. Se não pagar a multa, o recurso seguinte é negado na admissibilidade. Por quê? Por ausência de preparo. Esse vai ser o fundamento, a ausência de preparo. E aí, para terminar a aula aqui, 3 resultados possíveis do juízo de admissibilidade. No juízo de admissibilidade, nós podemos ter conhecimento ou admissão do recurso. Juízo de admissibilidade positivo, o recurso vai entrar na segunda etapa, juízo de mérito. Você pode ter conhecimento parcial ou admissibilidade parcial, somente na parte admitida vai ter julgamento de mérito. Você pode ter não conhecimento, não admissão do recurso. Lembrando sempre que o recorrente vai ter que ser previamente intimado pelo 932, parágrafo único, para tentar corrigir o defeito processual do recurso. Então, admissão, admissão parcial ou não admissão, não conhecimento. Então, nomenclatura, admissão e conhecimento são nomenclaturas típicas de juízo de admissibilidade dos recursos. Segunda etapa, nós podemos ter juízo de mérito. E no juízo de mérito, segunda etapa, você vai julgar o pedido de reforma ou de anulação, que é o quê? Reformar a sentença para majorar danos morais. Beleza. Juízo de mérito, 3 resultados possíveis também. Com outra nomenclatura. Dar provimento parcial ou negar provimento. Você chama então de provimento a nomenclatura do juízo de mérito. Não chama de procedência, que procedência somente é do pedido de primeira instância, e não chama de conhecimento ou admissão, porque conhecimento e admissão é admissibilidade. Se chama aqui provimento do recurso. Então, provimento é acolher o pedido recursal. Para o quê? Aí você vê o que cada recorrente pediu. Anular a decisão, reformar a decisão, esclarecer a decisão, enfim.
Nós temos, finalmente, votação colegiada sobre admissibilidade e mérito. Então nós temos, por exemplo, 3 julgadores julgando uma apelação, aqui no nosso estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, e vamos fazer votação colegiada sobre admissibilidade na sessão e depois sobre o mérito. Vai que alguém fica vencido na admissibilidade. 2 embargadores votavam por conhecer da apelação porque tempestiva, e um desembargador lá minoritário acha que estava intempestiva. 2 embargadores acham que há legitimidade, mas um desembargador vencido acha que não tem legitimidade. A votação é por 2-1 na admissibilidade, mas é positiva por 2-1. Abre-se o juízo de mérito. Poderia haver uma dúvida. Será que quem votou vencido na admissibilidade não deve julgar no mérito? Porque para ele aquele recurso nem cabia. Mas não, pelo princípio da colegialidade, a votação é colegiada sobre admissibilidade e mérito, ainda que vencido na admissibilidade, aberto o juízo de mérito por maioria, aquele desembargador volta a ter que dar voto no mérito. E o curioso é que eu já vi vários casos assim na prática forense, ele fala assim, para mim na admissibilidade deveria ter sido negado. Mas como o colegiado diz que o recurso está certo, no mérito o sujeito tem razão. Apesar de vocês acharem que não está fora do prazo, mas o recurso faz todo sentido. Às vezes não é incongruente, nem lógica, nem juridicamente, votar contra na admissibilidade e, admitido por maioria, no julgamento de mérito, por exemplo, dar provimento ou negar provimento ao recurso. A gente tem essa aí basicamente no artigo 939 do CPC. E finalmente eu termino aqui falando que a nomenclatura tem que ser muito técnica, deveria ser muito técnica na prática forense para a gente diferenciar admissibilidade e mérito, como eu estava dizendo ainda há pouquinho. Mas tem algumas, expressões comuns na prática forense. Por exemplo, alguns falam assim, eles falam assim, rejeito o recurso. Quando fala rejeito o recurso, você está rejeitando na admissibilidade ou no mérito? Você está negando o conhecimento ou negando o provimento? Normalmente, quando se utiliza rejeito, está rejeitando no mérito. Mas fica a dúvida, né, se você está rejeitando na admissibilidade ou no mérito. E por que é importante saber se o recurso está sendo rejeitado na admissibilidade ou no mérito? Porque o recurso seguinte, você vai pedir a reforma ou a anulação da decisão anterior. Então, se é rejeitado na admissibilidade, seus recursos seguintes devem buscar destrancar a admissibilidade para o mérito ser julgado. Então, você vai começar a recorrer não sobre o mérito, você vai começar a recorrer sobre a admissibilidade. Era tempestivo, sim, as custas estavam pagas. Você muda a argumentação dali para frente. Se antes estava recorrendo sobre o mérito, é um recurso seu sobre o mérito é negado na admissibilidade, você não vai continuar recorrendo sobre o mérito. Até pode, pelo princípio da eventualidade, nos últimos parágrafos lá da petição recursal. Mas você vai começar a focar mais na admissibilidade dali para frente. E se está rejeitado no mérito, você continua debatendo só mérito. Então é importante saber se está sendo rejeitado na admissibilidade ou mérito, por isso os tribunais deveriam ser mais técnicos, em vez de falarem rejeito o recurso, dizer se você está negando o conhecimento ou, na verdade, negando provimento ao recurso. E finalmente fica aqui, eu mencionei a palavra jurisprudência defensiva, aquele alerta que a doutrina faz que ainda que os requisitos de admissibilidade sejam esses, e exista uma tendência do novo CPC, do 932, parágrafo único, a de que cada vez menos os recursos sejam negados conhecimentos na admissibilidade, para que o mérito seja julgado cada vez mais, com maior frequência, ainda existe uma chamada jurisprudência defensiva, que jurisprudência, conjunto de decisões de tribunais, defensiva, no qual o tribunal se defende do jurisdicionado, ele tenta ao máximo que os recursos não sejam conhecidos na admissibilidade para que ele não gaste tempo tendo que julgar o mérito, porque realmente o Poder Judiciário, não estou concordando com isso, mas há o fundamento de que realmente o Poder Judiciário ainda está assoberbado de processos e de recursos. Então existe uma jurisprudência defensiva que é uma tendência de entendimentos jurisprudenciais tentando trazer um rigor maior na admissibilidade e aí criando teses, como eu mencionei aqui, do carimbo borrado, da intempestividade por antecipação e várias outras. Vários desses o CPC novo resolveu. Intempestividade por antecipação resolveu, erro no preenchimento de guia resolveu, mas outros ainda não. E aí, a todo momento a gente vê na jurisprudência mais uma tese nova que pega os recorrentes, os professores de processo civil e os operadores do direito de surpresa, com entendimentos dos tribunais, às vezes equivocados, trazendo um rigor excessivo não previsto em lei nos requisitos ali de admissibilidade dos recursos cíveis. Espero que vocês tenham gostado desses 2 vídeos, eles realmente ficaram um pouco mais longos que os outros, mas é um tema importantíssimo, não quis partir muito o raciocínio em 3, eu preferi fazer em 2 vídeos. Continuem comigo aqui, nos vemos nos próximos vídeos, obrigado pela audiência e pela companhia, e por favor, cliquem aqui em se inscrever e curtir. Beijo, gente, até a próxima.